Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Conexão Legislativa. Para conversar com a gente hoje, eu trago aqui a Cláudia Duarte, ela que é diretora nacional da UNAB, que é a União dos Advogados do Brasil, e ela vai bater um papinho com a gente sobre a violência contra a mulher. A gente vai falar desse assunto, afinal de contas, esse foi um ano atípico, um ano de pandemia, a gente sabe o quanto aumentou os números, né, de casos aí denunciados de mulheres que sofreram ou feminicídio ou algum tipo de violência. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia Duarte. Muito obrigada, Tainá. As pessoas, elas me conhecem mais pela Cláudia Trinca, na verdade, né? Mas eu quero um abraço a todos os ouvintes hoje aqui da Alesp. Eu acho que essa temática, ela realmente, ela tem mexido muito com a gente. A mídia, a todo momento, trazendo à baila notícias de agressões absurdas, né? Com tanta coisa que já foi feita no sentido legislativo, né? Com os fundamentos que nós temos, porque o fundamento da Lei Maria da Penha, ele é um fundamento até constitucional, tá? Que é a proteção do Estado em relação aos membros dessa família. Ela surgiu daí, né? E ela é, dentro do contexto, é importante a gente destacar que ela se aplica quando essa violência ela é voltada ao gênero mesmo, ao gênero dentro do contexto do âmbito familiar. E há diversos tipos de violência. É importante saber que tem a violência física, né? Que é a lesão corporal, tentativa de homicídio, tem a violência moral. A violência moral, na verdade, é aquela violência de injúria, difamação, calúnia contra a mulher. A psicológica, aquela que põe a mulher, que vitimiza, derruba a autoestima da mulher completamente. A violência sexual, né, que força a conjunção carnal ou qualquer tipo de admoestação à mulher quando ela não quer, sem o consentimento dela, e tudo dentro do âmbito familiar. Este não é um problema, na verdade, Tainá, que é do Brasil. Este é um problema global. Tanto é que nós temos diversos movimentos, tá, que se iniciaram desde 1985, já com a primeira conferência no México. A gente até acha que tem a questão cultural, né? Porque eu acho que o latino-americano ele é muito machista, mas não é. Na verdade, isso se estende ao mundo inteiro, né? Nós temos a segunda convenção, inclusive, foi em Copenhague, que já se entendia que era um problema bastante global, né? Essa violência ao gênero mulher, né? No âmbito familiar, em regra pelos seus parceiros, enfim, amágios, né? Aos filhos, e dali foi se desenvolvendo diversas outras conferências, houve a de Copenhague, e culminando, tá, em 1985, foi aqui no Brasil, foi em Belém do Pará, tá, onde houve a Convenção Interamericana, tá, para discutir essa proteção maior às mulheres. Tá? Então, há toda uma dogmática preocupada com essa violência. E a última coisa que nós podemos fazer é julgar essa mulher, né? Elas, na verdade, elas muitas vezes estão numa relação de autodestruição, elas precisam de um apoiamento. O que se entendeu com essa lei, e houve diversas alterações, que a Lei 11.340, de 7 de agosto, entrou em vigência em setembro. E até vou falar um pouco da história dessa lei, que é muito triste, né? Que veio da violência sofrida pela farmacêutica a Maria da Penha, por isso que a lei ela recebe esse nome. A Maria da Penha, ela sofreu 2 tentativas de homicídio do seu próprio parceiro, tá? A primeira a deixou numa cadeira de rodas. E a segunda tentativa foi de eletrocução, com eletrocução e quase afogamento.
Após tudo que ela fez, a denúncia, a separação, levaram-se quase 18 anos, tá? Para que se tivesse algum efeito o caso dela. Você já imaginou? Quase 2 décadas depois de tudo isso que ela passou? Então, esse caso foi tão emblemático que foi parar na Corte Internacional dos Direitos Humanos e lá eles fizeram um parecer, tá? Enfim, penalizando, né, criticando o Brasil por esse caso absurdo, né, por não estar tratando os direitos humanos com a devida conformidade, né, conforme os vários tratados ratificados pelo Brasil, né? E aí surgiu essa lei Maria da Penha. No início, foi um pouco complicado, porque ela surgiu, o que acontecia? As vítimas iam ali, elas faziam um termo circunstanciado, né? E não era logo de cara aberto um inquérito policial e tal. E elas voltavam para casa, né? E dali a pouco voltavam e tiravam a representação. Elas não se sentiam devidamente amparadas, né? Às vezes até pior, porque chegavam e ainda apanhavam porque foram, né, as autoridades policiais. Então ela acabou trazendo, na verdade, várias especializadas, um tratamento diferenciado a essa mulher, porque entendeu-se que essa mulher ela precisa ser atendida, não é só legalmente, ela precisa ser atendida psicologicamente, né? Ela precisa ser segura, porque ela pode voltar para casa, né? E sofrer mesmo uma nova agressão e até ser morta por estar noticiando a autoridade policial, né? E essa agressão envolve muitas coisas, né? Eu acho que sempre houve muito pouco trabalho no sentido de um estudo bem fundamentado do porquê dessa agressão sistemática à mulher, tão absurda, esses números tão absurdos, né? Eu não acho que antes não havia, tá? Eu acho que antes não se era trazido à mídia ou à baila, né? Os casos, elas se calavam, né, diante de toda a violência que sofriam, por questões dos filhos, por dependência financeira, enfim, por N razões, por uma doença, por uma patologia de um envolvimento tóxico, do qual ela tem uma dependência emocional e não consegue nem enxergar isso e sair, ela se permite isso, ela normalmente está com uma autoestima muito baixa, tá? Então ela precisa, por isso que eu falo, a lei da Maria da Penha, para dar certo, ela tem que ser multidisciplinar. Ela tem que estar com diversas outras áreas de apoiamento, assistenciais. Essa mulher precisa estar segura, por isso as medidas cautelares. Antigamente não acontecia nada, ele ia lá, assinava um termo circunstanciado, pagava uma cesta básica e ia embora e ainda dava risada na cara da mulher. Né? Então, assim, é algo assim ilógico. Então, houve uma série de mudanças e hoje, muito pelo contrário, tá? Hoje, ele pode ser preso em flagrante e com as medidas cautelares, até do distanciamento, se ele infringir, ele pode ser decretada até mesmo a prisão preventiva dele, do agressor, né? E o juiz ele vai apreciar se pode ou deve, ou se é conveniente a liberdade provisória, porque se isso representar uma ameaça para a mulher, ele vai continuar preso, em custódia, tá? Então, isso foi, na verdade, olha, até o dano patrimonial à mulher é considerado uma violência doméstica, olha só. É psicológica, é sexual, é moral. Moral, como eu te expliquei, não é psicológica, tá? Ela refere a injúria, difamação, calúnia. Então, ela abrangiu bastante o nível de proteção dessa mulher. Ela criou varas de atendimento, delegacias especializadas, para que essa mulher se sinta confortável, né? Para poder se abrir, para poder pautar as suas dificuldades, porque ela sente muita vergonha,
Ela sente muita vergonha. E as pessoas a julgam. Por que você está com esse homem? Né? Por que ainda você não se separou? Enfim. E eu acho que não é o caso de a gente julgar e sim de ajudar. E fazer muitas vezes, que até tivemos uma modificação, você falou dos últimos casos que aumentaram muito, obviamente foram 40 mil casos novos entre quando começou a pandemia, em 2 meses, entre abril e março. 40 mil casos, né? Então, houve uma medida, tá? O presidente até sancionou essa lei, e obrigando, tá, que esse agressor ele vá frequentar, tá, um curso, é compulsório, ele tem que, o juiz pode decretar que ele frequente, porque eu acho que é muito pela educação, pelo tratamento das questões de drogas, alcoolismo, né, essa cultura machista, que ele frequente cursos para que ele possa se reabilitar. Então, isso foi muito importante e foi uma mudança feita agora em 2020. Antes disso, nós tivemos também outras alterações na lei, tá? Muito significativas. Porque antigamente, essa mulher chegava num hospital, num PS de hospital, arrebentada, e ela era tratada pelo médico, ela inventava qualquer história, obviamente que aquilo não condizia com as lesões, e, no máximo, o médico ele notificava as entidades de saneamento, né, como para formular uma estatística, né, de casos de agressões a mulheres. E não pode ser apenas isso, né? A coisa não pode. Às vezes a mulher tem tanto medo do marido que ela não vai na autoridade policial denunciá-lo. Então, hoje, tá, com a alteração da lei, é muito importante isso. Hoje existe a notificação compulsória. Então, o médico, o profissional da saúde que atende uma mulher, dos quais é claro que ela está sofrendo uma violência doméstica, que é um caso específico de violência doméstica, aquelas lesões, ele é obrigado, tá? Não só a informar, as estatísticas, né, para que possa até desenvolver políticas públicas para coibir isso, mas ele é obrigado, em 24 horas, notificar as autoridades policiais. Eu vejo isso como uma grande mudança, uma grande alteração, porque às vezes a mulher nem coragem, tem tanto medo do marido, ou do cônjuge, do amado, enfim, que ela não vai. Ela não vai, ela prefere se submeter a tudo isso. Infelizmente, é uma coisa assim muito triste mesmo. A gente vê e fala, poxa, por que não? Né? Eu acho até que poderia implementar até mais outras medidas, né? A questão da restrição do distanciamento, muitas vezes, além de mandar o marido, o companheiro sair da residência, tá? O juiz pode determinar um distanciamento X, de X metros, em relação à ex-mulher, à ex-companheira, tá? Acontece que eu tenho visto vários casos de ex-companheiros que vão lá e matam a família toda, né? A gente tem visto isso na mídia. Será que não seria o caso de uma tornozeleira eletrônica que, quando ele chegasse próximo do local da vítima, isso fosse automaticamente avisado na polícia, autoridade policial, né? Assim, como sugestão, né? Porque é uma coisa, é o que a gente está vendo, né? A pessoa não mata só a mulher, mas mata a família da mulher inteira, mata os filhos. Quer dizer, é uma coisa assim, é a barbárie, né, Tainá? Exatamente. Isso, Você quer me perguntar alguma coisa? Essa alteração mesmo que a senhora comentou, de as autoridades, os médicos, né, avisarem as autoridades do que aconteceu, é realmente muito importante, porque a mulher está debilitada, né, psicologicamente, fisicamente, ela não tem condição de sair dali, às vezes, ir para uma delegacia e tem medo e várias outras coisas que envolvem, que a gente sabe. Porém, levanta um outro problema, porque isso não quer dizer que
O agressor não vai se aproximar dela para se vingar, porque, né, foi denunciado, mesmo que não seja por ela, ele vai culpar ela, né, por ela ter ido procurar uma ajuda É. médica. Então, também é um outro problema. Mas é claro, a gente sabe que ainda existem alterações para serem feitas. Eu acredito que ainda vai ter muita discussão no próximo ano sobre essa questão. Mas é um importante avanço. E eu queria que a senhora falasse de mais avanços que a senhora vê, né? A senhora que é diretora nacional da UNAB, imagino que a senhora deve estar vendo muitos casos mesmo. E muita coisa acontecendo. O que está para acontecer aí, se a senhora puder adiantar alguma coisa que está em discussão, que Olha, pode as ajudar nessa questão? alterações que eu vi, eu te falei, foram as últimas alterações, porque foi observado que com a pandemia ficamos todos enclausurados, né? E quem é que vai estar lá em contato direto, mais em contato direto com o marido, inclusive muitas vezes empregado, né? Então, toda essa frustração acaba levando para a sua companheira, né? Essa é a verdade. Então, quando se lançou essa lei, se alterou isso, essa obrigação, quer dizer, ele está em casa, ele está querendo agredir, então ele não vai ficar em casa, ele vai frequentar cursos de reabilitação para ele entender, tá? Que ele não pode, para ele entender de onde vêm esses conflitos dele que ele projeta na mulher, né? Então, normalmente, essa baixa autoestima, né? Ele projeta isso, né? Ele destrói a mulher internamente. E, normalmente, elas têm realmente uma dificuldade enorme, elas têm medo, elas têm... é difícil não ter medo, né? Você deve ter visto nos noticiários o que fizeram ultimamente, até com a família, né, dessas mulheres, né? Eu vi ex-maridos que mataram os filhos para que a mulher sofresse, que sabia que o maior sofrimento impingido ela é matar os filhos dela, né? Porque os filhos são tudo para a gente, né? É uma coisa assim instintiva, é um amor incondicional, né, de mãe. Então, assim, é muito complicado mesmo, mas eu acho que a gente deve continuar, né, trabalhando. Eu acho, tá, uma sugestão minha, tá? Eu não sei se isso está em pauta, se isso está em algum processo ou em andamento. Eu posso até conversar com alguns deputados e tal, federais, para propor um projeto nesse sentido, né? Eles precisam legislar nesse sentido, porque eu acho que não adianta você determinar o afastamento, né? E essa mulher não saber que o cara já invadiu o espaço há muito tempo, já está lá dentro da casa dela, na porta da casa dela, da família dela. Então, a tornozeleira eletrônica seria um meio. Só que antes, veja bem, Tainá, a evolução foi muito grande. Antes, essa pessoa nem presa não ia. Ela pagava uma cesta básica e ia embora. Né? Demorou 18 anos, né, para Maria da Penha, que sofreu 2 tentativas absurdas, que deixou ela paraplégica. Depois a pessoa, imagina, 18 anos, né? Quer dizer, foi parar na Corte Internacional dos Direitos Humanos. Eles puxaram a orelha do Brasil, deram um parecer, fazendo altas críticas. Falei, gente, como que vocês podem deixar, né, 2 tentativas assim, desse grau de crueldade, né? E tal. E foi daí que surgiu tudo. Obviamente que nós temos que avançar, tá? Nesse sentido, tá? De dar mais proteção, eu acho, tá? E dar proteção e também ao apoio psicológico para que elas consigam entender que elas estão numa relação tóxica, porque às vezes elas não conseguem sair. Se me permite, só para a gente explicar melhor para quem está em casa, a gente está falando da Lei Maria da Penha e a gente está falando de mulheres que são agredidas mais por cônjuge mesmo, né? Porque a gente sabe que esses aumentos se deram realmente ao fato das famílias estarem mais tempo dentro de casa e juntos. Agora, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, embora a gente fale muito de Lei Maria da Penha, mas acho importante a gente explicar, porque a gente vem falando muito sobre o que é violência contra a mulher. E existem várias coisas, assim como a senhora começou, introduziu o programa falando quais são os tipos. A Lei Maria da Penha, ela se aplica apenas em casos que já
a agressão, ou em casos em que ela sofreu esses outros tipos de violência, ela também pode ir atrás mesmo, e a Lei Não, Maria da Penha pode não, punir não. também ou Se não? ela sofreu violência moral, né? Foi caluniada ou injuriada, o cara xingou ela de nomes feios e tudo, ela já pode. Cada classificação, né, individualmente, ela já se perfaz o tipo penal. Ela já pode ser até um dano patrimonial. Olha só, não precisa ser nem moral nem psicológico, até um dano patrimonial pode configurar a violência doméstica. Então, ela é bastante abrangente. Ela não, aquele homem que chega e fica todo dia fazendo aquela admoestação psicológica, pondo a mulher para baixo, né? Diminuindo a mulher, projetando a sua insegurança da mulher, ou tratando a mulher como um objeto, tratando a mulher como posse dele, né? Porque tem homem que acha que a mulher ela é propriedade dele, né? Então, todas essas questões, elas estão embasadas individualmente, né? E podem ser promovidas notícias e oficializadas, inclusive em delegacias especializadas, tá? E não só ação criminal, né? Noticiar os fatos, e isso depois será, em 24 horas será decidido, será oferecido, vai ser aberto o inquérito, ele pode até ser preso em flagrante, preso preventivamente. É o único lugar onde a liberdade provisória ela vai ser decidida pelo juiz realmente se isso não é uma ameaça para a mulher. Eu acho que isso é um ganho tremendo, né? E a questão, se ela não tem coragem de denunciar, hoje os médicos são obrigados. Ele não pode culpar a mulher, porque, na verdade, essa notificação, na verdade, ela vem por parte do próprio pronto-socorro, do próprio hospital onde ocorreu o atendimento, né? Então, ela nem sequer está identificada como a noticiante, né? Da notícia crimes, né? Da violência doméstica e tal. Agora, é complicado? Porque também tem a questão da cultura machista, né? Da questão de muitos homens acharem que a mulher ela é propriedade deles. Eu vi vários casos de homens que não aceitaram a separação, não aceitaram o divórcio, e que voltaram e mataram a mulher. Falaram, se você não for ser minha, você não vai ser mais de ninguém. Então é importante também se mudar essa cultura machista, né? É importante que haja uma reeducação dos valores e entender que a mulher é um ser independente. Ela não é propriedade, né? Ela não é de uso para satisfação da lascívia, sem o consentimento dela, né? Ela é um ser que tem os seus interesses próprios, que ela tem vontade própria, que ela tem direito de voz, que ela tem que ser respeitada, que ela não pode ter a moral vilipendiada, o seu corpo, a sua integridade. Então, é nesse sentido que eu falo, né, que muitas vezes nem está mais coabitando com a mulher, mas ele retorna, não aceita a separação, volta e mata às vezes a família inteira, mata os filhos para se vingar, e está inserido também na lei da Maria da Penha, tá? Porque havia uma questão de gênero e havia uma relação de parceria, de parceiros, né? Então é mais ou menos isso. Agora, doutora, nesse ano de 2020 a gente também teve, né, uma importante campanha, que era aquela do X, né? Que a mulher que estava sofrendo algum tipo de agressão, se ela conseguisse, é claro, sair do local onde ela estava sofrendo isso, ela iria até uma farmácia e faria um X na mão. Mas parece que talvez essa campanha não tenha sido tão efetiva, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, até da sua opinião, se foi efetiva mesmo, ou se o que precisava ter sido feito para... Eu acho, eu vi isso, veja, eu já vi em transporte público o assédio, tá? Eu acho que isso, para o assédio, ele funciona assim.
tá? Porque a pessoa tem medo né, o assediador. Ela tem medo de chegar, empurrar e falar. E ela poder ter essa questão de não estar diretamente mostrar o X e já ter o apoio de toda a segurança ali do metrô, tal. Eu já presenciei isso e denunciei. Então, eu acho que a questão no assédio, eu acho que funciona bem. Agora, na questão da violência doméstica, eu acho difícil, porque ela funciona dentro de casa, né? Então, como, né? Como é que você vai denunciar se você está apanhando dentro da sua casa, né? Você vai mostrar um X assim, quem é que vai ver, né? O marido? Então, eu não sei até que ponto, mas para o assédio, eu achei fantástico. Eu achei que é uma maneira, sim, efetiva dela não se expor, né, em relação a esse agressor, né, e, e de que tomem providências, né, sem ela precisar se expor. Eu acho que é uma maneira de coibir, sim. Acho que esse tipo de assédio, ele passa a ser mais coibido, porque sabe que tem mais medidas que podem ser tomadas contra essa pessoa e que está todo mundo alertado ali. Apareceu uma mãozinha com X ali, mesmo que escondidinha ali e tal, entendeu? Vão todos para cima do assediador. Então, eu achei muito bacana. Eu não vou criticar essa campanha, não. Eu acho que é uma forma. Eu já vi mulheres sendo assediadas e não fazerem nada por medo, tá? Então, é uma forma de que elas possam agir sem temer, sem temor. Eu achei muito bom, não achei ruim, não. Agora, não para violência doméstica. Uma coisa que acontece no núcleo familiar, dentro Porque de eu lembro que no casa, começo isso não vai falava muito funcionar. dessa campanha até no sentido de, o vizinho viu e ele pode ir lá na farmácia e falar que, né, a mulher está sofrendo. Então, para esse tipo de caso, acho que ela realmente não foi muito efetiva. Mas para outros Não. casos, Eu acho. que não é Eu acho que cônjuge, ela né? foi muito Porque importante, tem muito assédio. É uma coisa assim que não tem, sabe, questão cognitiva, são coisas assim que às vezes a gente é inacreditável. Então, assim, eu acho que sim, eu acho que é uma maneira, assim, dela se defender, não acho que tudo que for agregar, mesmo que não funcione integralmente, mas que agregue, que seja mais um instrumento de combate para coibir esses atos, eu acho fantástico, tá? Eu acho que é bom. Se não vai resolver todos os problemas, né, da violência contra a mulher, mas já resolve muitos em relação ao assédio. Principalmente, nossa, no transporte público, é demais. É uma coisa assustadora. E eu acho que aí, nesse caso, ela vai ser bem eficaz, né? Porque está todo mundo já avisado, já está todo mundo sabendo, os próprios funcionários, né? Então, ela não se expõe, ela garante a integridade física dela e o agressor, né, que é um desconhecido, que não é, na verdade, o marido, né? É uma pessoa um estranho ali que está assediando, funciona. E eu acredito que é muito bom, tá? E trabalhar muito, tratar muito com a questão da educação mesmo, né? Eu acho que botar esses homens em centros de reabilitação. Tem muita questão de alcoolismo, né? Tem muitas estatísticas que relacionam a drogas, usuário de drogas, alcoólatras, dependentes químicos. Isso agrava circunstancialmente, então ele precisa ser ofertado um tratamento para ele para dependência química, precisa ser ofertado a ele para que ele se autoconheça, conheça suas emoções também, né? E saiba lidar com essa violência toda, né? Que está dentro dele e que ele projeta atacando a sua esposa, a sua companheira e tal. Então, e entender que a mulher não é propriedade dele, que a mulher ela é sua companheira, né? Ela não é objeto do homem, que pode bater, socar, né? Vilipendiar, ofender, tirar todo o dinheiro, é ou não é? Então, é nesse sentido, eu acho que tudo que for feito é muito bom. É verdade. Doutora, a gente está aí com o nosso tempo esgotado. É claro que é uma conversa
infinita, né, na verdade. A gente faz vários programas, eu particularmente faço vários programas sobre esse tema, com diversos especialistas. Eu gosto de trazer sempre esse assunto, acho que a gente tem que falar muito disso, porque Sim, acontece muito. E eu quero já deixar o meu convite aí estendido para a gente fazer mais programas nesse sentido. A gente falou hoje muito da Lei Maria da Penha e muito dos casos de casais, né? Que, onde mulheres passam por esses problemas, mas eu acho que a gente tem um problema muito maior, né, do que esse. A gente tem um problema aí, a gente tem problema no trabalho, a gente tem problema, não pode sair na rua, então é algo que a gente precisa discutir mais também em outros sentidos, né? Mas quero agradecer, o doutora Cláudia, sua presença. feminicídio. É o feminicídio. Depois, se você quiser, eu falo. Eu sou tribuna e o feminicídio hoje é uma qualificadora do homicídio. Depois a gente pode até entrar nisso e eu explicar direitinho, né, o que que é o feminicídio, tá bom? Sim, Tainá, tá foi bom. Então já ótima a deixa. nossa conversa. Eu quero agradecer a todos nossos ouvintes, ao programa da LESP, ao convite feito, Tainá, tá? É um prazer. Estou sempre aqui quando precisarem de mim, tá? Eu converso sobre diversos temas, até da moralidade pública. Tá Tá certo. bom? Obrigada, viu, doutora Ah, Cláudia? Então, e até uma próxima oportunidade. tá, obrigada a você, bem. Tchau. Até logo a todos. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.